noite, Itajaí, boa noite, Navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, meus queridos amigos de Balneário Camboriú e também de Camboriú que nos recebem pelo canal 51. Também os amigos de Brusque que nos recebem pelo canal 19 e os telespectadores do mundo inteiro, dos 5 continentes, Polo Sul, Polo Norte, onde tiver internet, você nos acessa pelo www.tvbe.com.br. Começando mais uma semana, começando mais um bate-papo gostoso que temos todas as noites aqui de segunda a sexta através do TVB Entrevista. Temos na noite de hoje, não posso deixar de citar o programa de sexta-feira, onde tivemos 4 convidados, 4 assuntos, algo interessantíssimo, coisas legais, né? E tivemos uma audiência muito grande, todos eles divulgando o programa. Na noite de hoje também não é diferente. Estamos aqui com o cientista político, professor Eduardo Guerini, que está, o xodó da imprensa de Santa Catarina. Vi ele em vários canais, inclusive indo a Florianópolis, indo a outras cidades, para tentar entender o que é esse movimento que se faz pelo Brasil melhor. Na noite de hoje ele vai estar aqui respondendo as suas perguntas. Também o Tiago de Paula, ele que é o presidente do DA de Direito, bocudo, né? Fala, tem que falar, e eu acho que a partir do momento que tu tiver convicção daquilo que você fala, com certeza tem que falar. E o Tiago, na noite de hoje, representando aqui a sua classe, os seus amigos, as pessoas. Eu vi, você postou no Facebook e está aqui no programa, muitos comentários, o pessoal todo te parabenizando e até dando algumas dicas. E também a Sabrina Schneider, que é nada mais, nada menos que filha da nossa amiga Nadir, e a Nadir está aqui no estúdio honrando a nossa programação de hoje à noite. A Sabrina é vice-presidente da Unibrava, eles têm lutado pelo canto do morcego, conseguiram nada mais, nada menos que trazer o CQC para vir fazer uma matéria aqui neles, e tem feito um trabalho bonito, e a gente também acha importante essas manifestações, já que eles colocaram em torno de 1.500 pessoas no primeiro manifesto do Canto do Morcego. Então, o que nós vamos tratar na noite de hoje? O que nós vamos bater um papo? O que é possível e o que não é possível nesse novo Brasil? O que nesse momento, o que nos motiva a deixar de estudar, deixar de trabalhar para fazer manifesto, para fechar o ferry-boat, para ir para as ruas de São Paulo, para as ruas do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Belo Horizonte. O que está acontecendo com esse Brasil? A panela de pressão ferveu? Já não tem mais como segurar a população que vê os desmandos e vê tantas coisas absurdas? Enquanto, por exemplo, eu estava citando aqui para eles, amanhã nós vamos fazer um programa especial sobre aposentados. Mas você imagina um aposentado que conseguiu se aposentar com 7 salários mínimos e hoje ganha R$ 1.600. Então tem alguns desmandos, por exemplo, quando é para a classe política, quando é para esses grupos, eles se protegem e conseguem altos salários, mordomias, coisa e tal. Agora, quando é para a população, para quem ajudou a construir esse país, não tem dinheiro, é difícil, é complicado. Para construir escola, não tem dinheiro. Para construir hospital, para fazer uma saúde decente, não tem dinheiro. Mas para ter 30 bilhões para construir estádios, tem. Então, na noite de hoje, nada mais, nada menos, nós vamos fazer uma análise com a sua participação. Nós vamos estar dando 3 passaportes do Beto Carreiro World para quem participar. E você vai me dizer exatamente o seguinte: qual a prioridade para você para um Brasil melhor? Qual é a sua prioridade? E nós vamos bater um papo e você vai ter a oportunidade, a gente vai falar o nome aqui das pessoas e quais são as prioridades. Também, na noite de hoje, sempre agradecendo a banca da rodoviária,
lá do meu amigo Roberto, da rodoviária e também do shopping Itajaí, recebemos o material, a Veja, falando dos manifestos, falando os 7 dias que mudaram o Brasil. E realmente mudaram. Hoje todo mundo já tem um perfil, até você tem que ter cuidado com algumas brincadeiras que faz em termos de reclamação, em termos de democracia, porque hoje a coisa está muito séria. Parece que as pessoas disseram, não, daqui para adiante a coisa vai mudar. Também a Isto É, dizendo, hoje é você quem manda. Não é à toa que hoje a presidente da República fez uma reunião e elencou 5 prioridades para um Brasil melhor. E aí nós até vamos ver com os convidados se essas prioridades realmente têm fundamento ou é só tapar o sol com peneira. Estamos com o Agostinho Peruso na linha? Está na linha aí? Vê com a Débora ali que o Agostinho Peruso vai falar da festa do peixe no sábado e nós vamos ter o TVB Entrevista Outdoor. Nós vamos lá com a nossa equipe, como fizemos no mercado, como fizemos no lançamento da revista Necessaire, como fizemos em tantas outras coisas. O que tem de importante no município, nós levamos a nossa equipe e depois mostramos para você através do TVB Entrevista. Não conseguiu, Agostinho? Fala no próximo bloco. Tá na linha? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve apoio cultural e retornamos. Se o Agostinho, se conseguir ligação, nós conversamos com o Agostinho e vemos como é que está o andamento para a Festa da Tainha, que acontece no sábado, um evento que marca a cultura de pescadores aqui do município, que marca a nossa cultura peixeira. Nós já voltamos. De volta com o TVB Entrevista. Já recebo a confirmação. Se tem alguém nesse momento na cidade de Itajaí, na nossa região, que está na correria, se chama Agostinho Peruso. Por quê? Porque sábado temos a festa da Tainha. E aí ele vai nos dizer nesse momento como é que estão os preparativos. E eu já vou confirmar para ti, ô Agostinho, que a equipe do TVB Entrevista, TVB Entrevista Outdoor, vai estar lá contigo, vai estar mostrando para a comunidade o que é essa belíssima festa aí que junta várias instituições e que faz com que as pessoas se deliciem com esse peixe tão delicioso que é a tainha. Boa noite, Agostinho. Boa noite, Sandro. Boa noite aos nossos convidados desse ilustre programa. E é uma honra estar falando com o amigo mais uma vez. Ô Agostinho, como é que estão os preparativos? Tudo confirmado para sábado? Como é que está a coisa? A gente estamos finalizando, né, Sandro e os demais amigos aí que a gente sabe que está todo mundo na expectativa da festa, né? Fechando os preparativos. Agora entramos na parte da reza, né? Estamos rezando para que o tempo melhore e que a gente faça uma festa do jeito que nós sempre merecemos. Se tiver com chuva, beleza, é assim que vai. Tá. Mas o solzinho ajuda nesse caso, né, Sandro? Porque vai ter aquele pavilhão grande. A mesma barraca, aquela gigantesca do ano passado, vai ter também. Sim, com certeza. Então, se chover não vai causar maiores problemas, mas seria bom sol. Você sabe que no final das contas aí simplesmente faremos a festa com chuva, não há problema nenhum. Sim. Mas a correria, inclusive hoje à tarde observava ali o pátio da Volvo perfeito, agora com a questão do asfalto, com isso tudo, não tem problema. Eu acredito que não vai tirar o brilhantismo da festa, né, Sam? Não tem barro, não tem nada, né? Ali asfaltado, tranquilo. Absolutamente nada. Estamos aí nos organizando, vamos ver aí se até na quinta-feira a gente a montagem lá já está em andamento, né? Para que então, conforme combinamos com os nossos amigos lá, na sexta-feira, ao meio-dia, a gente libere a entrada do pessoal, né? Das barracas. Maravilha. Agostinho, todas as barracas já estão comprometidas? Ainda tem alguma que alguma instituição gostaria de ocupar? Ou já estão todas ocupadas?
Na verdade, nós já temos os nossos parceiros, né? Tá fechado. Tá fechado, tudo comprometido, né? Uhum. E a não ser que alguém aqui ache por bem desistir, o que é difícil de acontecer, né? Você sabe que depois de obra, isso é uma cachaça, como se diz, né? É uma cachaça, e a festa é a mesma coisa, né? Empolgou, botou aquela pilhazinha, é difícil a pessoa desistir, né? É difícil a desistência, é difícil porque é uma festa diferenciada, né? Eu acho que o pessoal aí pegou bem o espírito da festa, né? O professor Eduardo estava perguntando aqui se tem tainha. Tainha, então. Esse tainha, com certeza haverá tainha na festa, né? É a festa da tainha, né, Agostinho? Não, festa da tainha, nós teremos tainha, com certeza. Provavelmente teremos um pouco de sardinha junto, porque se considerarmos aí, a tainha está um pouco ausente, né? Uhum. Maravilha. O professor tá na banca aí nesse momento, e ele sabe que, na verdade, oferta e procura. Se você for ver o preço do mercado, você sabe que já não tem peixe. Maravilha. Pelo preço que tem, o peixe não está tão disponível quanto os anos anteriores. Agostinho, então tá tudo preparado. Que horas começa a festa no sábado na Vila da Regata? Vila da Regata, exatamente, esse é o nome. Pretendemos aí a degustação, início da degustação a partir de 11 horas da manhã, né? Ok. A abertura da festa 10 horas. 10 horas faremos aquela abertura, né? Estamos aí trazendo uma programação diferenciada, especial, junto com os nossos amigos aí da Fundação Cultural e da Secretaria de Turismo. E vamos tentar aí fazer algo diferenciado mesmo, porque merecemos, os tempos estão também para um pouquinho de alegria, né? Tenho certeza que o nosso prefeito aí, embora esteja na França, vai estar pensando na gente e torcendo para que tudo corra bem. Representado aqui pela nossa prefeita, então, a Dalva. Maravilha, Agostinho. Obrigado pela sua participação. Então tá tudo confirmado. Eu quero te confirmar que nós vamos estar com a nossa equipe do TVBE Entrevista Outdoor, mostrando todas as nuances dessa festa, que é uma expectativa o ano inteiro para chegar o momento dela, para o pessoal se divertir e provar essa iguaria. Obrigado, boa noite. Boa noite, Sandro. A gente sabe que pode contar com vocês aí, parceiros desde sempre, aí da cidade. E boa noite a todos, estamos à disposição. Vamos ver se até a quinta-feira a gente libera toda a programação. Maravilha, querido. Uma boa noite para o Agostinho. Nós vamos agora conversar com o pessoal. Primeiro com o Eduardo Guerini, pedindo uma boa noite para ele, dizendo como é que foi. Você tem um ideal, que é a questão de análise política, a questão de a tua formação, coisa e tal, Eduardo. Mas você tinha vivido uma semana tão intensa, onde a imprensa te procurou da maneira que te procurou semana passada, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite aos espectadores da TVBE Entrevista. Realmente é um momento bastante interessante, e nesse momento interessante da história política do país, a questão que a imprensa coloca nos lares de todos os brasileiros é justamente algo que foi espetacular pela rapidez e intensidade e ao mesmo tempo pela surpresa. Muitos analistas foram tomados de surpresa, mas se a gente recordar outros programas, há um tempo atrás eu tive aqui, já comentava que esse era um governo que estava com problemas seríssimos no eixo econômico, no eixo político, que cedo ou tarde eclodiria problemas de caráter social, ou seja, conflitos e manifestações. Ainda que essa manifestação eu tenha chamado de um movimento cívico. Por quê? Porque ela não é uma manifestação com bandeiras bem claras. Muitos se apressaram em dizer que ela não tinha foco. O foco está dado, ou seja, a população brasileira deu um basta naquilo que é o mais pernicioso do cotidiano. A classe política não nos representa mais. Os governantes são... O recado foi bem claro. A classe política, nesse momento, não está atendendo
ao que a comunidade gostaria. Ela não faz o papel de representação e não tem a altivez do cargo que ela foi guindada. Ela toma a soberania popular e depois transforma a soberania popular como se fosse algo particular de um grupo, de uma corporação, entendido como partido, ou mesmo de um candidato. Por outro lado, os nossos governantes, seja gestor municipal, prefeito, seja governador ou a própria presidente, eles não têm a capacidade de fazer projetos de governo, eles fazem projetos de poder. Isso significa que os interesses de quem está no poder estão elevados à enésima potência em detrimento daquilo que seriam as demandas da comunidade. Então, essa crise de representatividade está levando a uma crise de legitimidade, o que é potencialmente observado nas manifestações, que teve o apoio, por incrível que pareça, o apoio de toda a população em todos os segmentos, em todos os níveis. Diferente do que alguns alucinados do lulopetismo vêm falando, que é um movimento da classe média, que é um movimento da direita, são protofascistas. Na verdade, os lulopetistas, eles fazem isso para desqualificar a manifestação, desqualificar a insatisfação que a população tomou para si, e ao mesmo tempo querem retirar a capacidade dessas manifestações fazerem o país mudar a rota. Ou seja, os governantes inverteram as prioridades, não os representantes políticos, a classe política não representa mais, e nós teríamos que ter agora não um governo de pacto, mas um governo de salvação nacional. O que significa dizer que esse discurso oficialesco de reconhecer os movimentos, de buscar lideranças, de dizer que não existe foco e ao mesmo tempo dizer que está preocupado com os problemas centrais é uma farsa. Então, de maneira geral, a melhor situação seria reconhecer que a população nessas manifestações, principalmente nas manifestações da última semana, deu um basta no atual estado de coisas. E no campo político isso significa essencialmente dizer: vocês não nos representam, e agora, se vocês não seguirem mais ou menos a agenda que foi construída a partir do movimento, serão obviamente desalojados do poder. Professor, o que eu quero tratar com o senhor, desde quando, acho que estou desde segunda-feira da semana passada tentando contato com ele está em Florianópolis, ele está aqui, ele está ali, estava muito difícil de conseguir uma agenda com ele, mas o que eu queria saber do professor é que aconteceram duas coisas assim que me assustaram. Primeiro, nós temos pesquisas do IBOPE que dizem que o governo tem grande aceitação. E até então a instituição de pesquisas era considerada uma coisa infalível, uma coisa muito próxima à realidade. Por outro lado, você vai para um estádio, todo mundo gosta de futebol. Quem vai no estádio? Eu vou no estádio porque eu não tenho nada para fazer. Não, o cara vai no estádio, paga ingresso para a FIFA, caríssimo, é quem gosta de futebol. E vai a presidente 99% das pessoas. Então, são duas coisas que parecem são diferentes, mas estão ligadas. Eu quero que o professor me responda daqui a pouquinho, mas nesse momento eu pergunto ao meu amigo Tiago de Paula como é que estão os estudantes de direito, como é que está a juventude que você conversa e vendo o Brasil, aquelas conversas que a gente sempre teve na faculdade. Daqui a pouco é uma conversa dos profissionais liberais, dos empresários, de todo mundo. Parece que o discurso de faculdade foi para a rua. É isso que você sente, Tiago? Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite quem está nos assistindo. Realmente, hoje saiu só daquele debate dentro da sala de aula, agora é um debate fora, onde o estudante está agora de forma organizada, buscando lutar por cada segmento, as necessidades em que a população vê que é o principal foco, né? Que nem temos a questão da tarifa do ônibus, onde tem debatido frequentemente a reforma política, como também a reforma tributária.
e algumas situações locais, como o nosso aqui de Itajaí, onde até a bandeira de luta nossa do diretório acadêmico, que é o desligamento, o fechamento do presídio do Matadouro ali, o Nossa Senhora das Graças. Vocês unidos à OAB? Exatamente. Então quer dizer que aquela distância que tinha entre os advogados formados e os estudantes, nesse momento, por um bem maior, acabou. Exatamente. A gente tivemos uma conversa com o presidente da OAB, o João Paulo Tavares, e fechamos esta parceria que entendemos que o acadêmico de direito também tem que estar inserido já desde antes, na sua formação, já na OAB ali, tendo esse debate, tá ajudando a nossa entidade, que é a OAB, a estar organizando esses movimentos, no caso o desligamento do presídio, né? Para quem já foi lá ou teve, assim, o desprazer de entrar, porque a atual situação que se encontra o presídio é totalmente desumana. Não reeduca ninguém. E não reeduca nem, que é o principal foco do presídio, é ressocializar, né? O João Paulo Bastos Tavares esteve aqui conosco e nos explicou tudo, e nós fizemos um programa que deu uma grande repercussão. Mas é assim, gente, quando o reboco já cai, aí tem a urina ali, aí diz que, vou ter que falar, quando chove muito forte, enxurrada, o pessoal fica com água pelo joelho dentro do presídio. Isso eu tenho que falar, não posso esconder isso do meu telespectador, que confia no nosso trabalho e na nossa programação. Então, é uma situação desumana que põe essas pessoas a serem cada vez mais revoltadas. Então, esse período que seria para reoxigenar as ideias e retornar para a sociedade de maneira mais profissional e se encaixar, marginal, está à margem da sociedade. A gente quer trazer eles para a sociedade novamente. Só que com essa maneira não tem como. Sabrina Schneider, a tua bandeira, lógico, é a bandeira de todo brasileiro, mas também a gente vê muita judiaria com a natureza, muita especulação, principalmente de empresas que não têm compromisso nenhum com Itajaí. Na verdade, são de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, vêm aqui, compram uma área, constroem arranha-céu, só querem saber de dinheiro e que se lasque a natureza. Como é que vocês estão mobilizados, já que antes desses manifestos vocês já tinham mostrado o descontentamento? Como é que está isso aí? Boa noite, Sandro. O pessoal que está assistindo a gente. Como tu mesmo colocou, né, o nosso movimento já existe há muito tempo, são muitos atores trabalhando já há mais de 15 anos, né, pela proteção, primeiro exclusivamente da Praia Brava, depois acabou se ampliando porque as causas vão se somando, as pessoas nos procuram pela organização que a gente foi conseguindo com o tempo, né. E realmente, né, a gente vem se manifestando já há um bom tempo, fazendo inclusive protestos, manifestações pacíficas, né. A diferença que eu percebo agora é que as pessoas já não têm mais vergonha, né, de manifestar, de expor sua opinião. Agora todo mundo foi tomado por esse senso, né, de sou cidadão, tenho que realmente participar, né. Apesar de que a minha opinião pessoal é de que somente os manifestos e protestos não funcionam sozinhos, né, são necessários. Só que o nosso movimento sempre se utilizou deles e, em paralelo, a gente também teve outras ações, né? A gente caminhou judicialmente, através de informações para a comunidade, para trazer as pessoas. Tanto que hoje, por exemplo, nos protestos que acontecem em Itajaí, a nossa bandeira é levantada por muitas pessoas em Balneário. A gente foi participar, tinham várias pessoas de Balneário com faixas e cartazes do Canto do Morcego. E aqui em Itajaí também me ligaram hoje dizendo que estavam fazendo uma faixa e tal. E a gente fica muito feliz, né? É um sinal de que, para mim hoje, que as pessoas estão se mobilizando, e isso é muito importante, muito bem colocado pelo professor, né? Tenta-se sempre desqualificar esse tipo de movimento popular e de iniciativa, né, das pessoas. Coisa de riquinho, coisa de quem quer aparecer. Né? A gente sofreu como ecochatos, né, durante muita época, muito tempo, né? Os ecochatos, quando na realidade o ecochato é quem, né? Quem tá lá destruindo, degradando, burlando a lei, fazendo, né, de um jeito, se aproveitando da nossa inércia para conseguir dar um jeitinho, né, na situação, ou quem tá defendendo, né, o nosso patrimônio. Então, hoje a gente está feliz, porque vê que as pessoas abraçam as causas com vontade, e eu espero que isso continue, né? E que não se limite ao manifesto da rua.
Isso é muito importante. Nosso movimento, ele tenta sempre participar dos conselhos, unir as associações, porque eu acho que é assim que vai funcionar e vai caminhar. É na nossa ausência, na nossa inércia, que estes que dizem nos representar e não nos representam, aproveitam para fazer as traquinagens deles, né? Então, a gente tem que participar ativamente sempre, na rua, na Câmara de Vereadores, são nos conselhos municipais, estaduais, enfim, né? Tem que sempre dar uma coisa que até hoje eu não entendo por que aquele tapume ali do Morro do Cortado, quem desce tá ali. Aí a gente pergunta se aquilo ali é da FAMAI, a FAMAI diz que não é da FAMAI, é da Fátima, e aí a gente tenta ver com alguém qual é a posição. Não, aquilo está tudo liberado, coisa e tal. Mas por que tiraram a nossa visão? Não, a gente já está também quem é que liberou aquilo ali? Realizando encaminhamentos nesse sentido também, né? A gente começou a pesquisar essa situação. É complicado para o movimento, porque apesar de sermos muitos no Facebook, na atuação mesmo ali de pesquisa, e a gente tem o nosso advogado também, é um trabalho difícil, né? Porque são ações distintas. Cada local é um local, cada licenciamento é feito por um órgão, às vezes pelos dois. Não, e está sendo atacado por todos os lados. Se tu pensar agora na Praia Brava, tu vai pensar assim, ó, lado de cá do Morro do Cortado, fizeram ali, eu acho que é uns 15 andares, aquela coisa horrorosa ali. Sim. Que acabou com tudo, né? Aí tem próximo ao lago, que é eu não vou citar nomes aqui, mas aí tem o outro do lado de lá e, meu Deus, a ameaça é de todos os lados. Gente, eu vou pedir uma licencinha para vocês, já estão me sinalizando lá, e eu quero retornar ao estádio, professor, eu quero ver a sua leitura, até porque a minha leitura para essa manifestação que aconteceu no estádio é uma leitura assim que coloca a Dilma numa situação. Ela ficou na berlinda. O Jô Soares falou na Isto É dessa semana, a primeira vai, a gente nunca esquece. De volta com o TVBE Entrevista, e aqui aquela pergunta do bloco anterior. Primeiro, perguntando a questão de institutos de pesquisa do Brasil, se dá para confiar. Se o que está acontecendo nesse momento demonstra que satisfação de 67%, 70%, né? Que institutos são esses? Eles pesquisam onde? Numa reunião do PT? O que está acontecendo? E também da vaia dentro do estádio, onde teriam os amantes do futebol, mas que ao mesmo tempo se revoltaram. Qual é a sua leitura, professor? Bom, Sandro, eu acho que tem que fazer um recorte antes da vaia, até porque os institutos que pesquisam o nível de popularidade, a opinião pública ela é muito, vamos dizer, variável. Dependendo do momento, ela pode tender ou não. Ela é mais ou menos como uma biruta, dependendo de onde aponta o vento e de acordo com os interesses. Mas, de maneira geral, a popularidade da presidente Dilma vinha em alta e começa a cair fruto de alguns elementos que não foram perceptíveis para a maioria da classe política, mas já eram perceptíveis para alguns economistas. Primeiro, o crescimento econômico de 2012 prometido era de 4,5%. O que aconteceu foi de 0,9%. No início do ano, o ministro Guido Mantega previa os mesmos 4,5%. E eu já apontava que não cresceria mais do que 2,5%. O mercado hoje está apontando 2,4%, e eu já estou revendo a minha previsão, que é de 2%. Para 2%, abaixo de 2%. O que significa dizer isso? Que as pessoas estão vendo na perspectiva de longo prazo que o país não vai crescer num ritmo que foi prometido na campanha da eleição do presidente Dilma. Segundo aspecto, a visão dos empresários com relação ao governo Dilma, ela se deteriorou rapidamente de janeiro até agora. Por uma série de questões, reforma tributária, essa agenda que a gente já conhece, né? Reforma tributária, o crescimento pífio, o alto nível de endividamento, mas principalmente porque o Brasil vinha perdendo mercado e ao mesmo tempo estava esgotando seu modelo de crescimento. Esse esgotamento ele é visível porque hoje saiu um dado interessante, o número de famílias endividadas aumentou. Então foi um crescimento falseado. O governo Dilma é um governo de mentira, dirigido por um fantasma que é o Lula. E basicamente o governo Lula herdou e sequestrou um programa do PSDB,
Mas ele teve a sorte e a capacidade de pegar um momento bom da economia mundial. Só que a economia mundial está em recessão, a China está decrescendo, aquele crescimento espetacular da China já não é o mesmo. Há um reposicionamento dos Estados Unidos na questão da economia. Eles não vão mais aplicar em especulação, estão refazendo, eles vão ter que produzir coisas, como diz. E ao mesmo tempo a Europa está numa crise sem tamanho. O Brasil, ele perdeu, vamos dizer assim, o tempo exato de fazer o que tinha que ser feito, por conta de um projeto de poder, que é o projeto 20 anos do PT. Professor, o Brasil não avançou. Ele tinha que ter organizado a casa, aprovado reformas, papapá. Bom, agora estamos zeradinho. Não fez isso. Não fez a lição de casa. E vendeu aquilo que seria um realismo fantástico, a ideia da classe emergente, que nós teríamos estabilidade, que nós chegaríamos ao primeiro mundo. Nesse enredo, ao findar o segundo mandato do governo Lula, se compra aquilo que é o espetáculo final. A ideia de trazer para o Brasil grandes eventos esportivos para mostrar que o Brasil estava preparado e que estava vinculado. Tem a Olimpíada ainda. Tem a Copa, tem uma Olimpíada. Forma de maquiar o problema, quanto na verdade, vai se gastar com a Olimpíada? Isso, sem sombra de dúvida, então, essa ideia de que o Brasil estava preparado para chegar ao primeiro mundo e que ele tinha as condições de mostrar ao mundo que ele era o país emergente e era o país da vez. Acontece que, para desencanto da classe política, dos governantes e de nós brasileiros, tudo isso não passou de uma grande mentira. E agora nós estamos nos confrontando com a realidade do que nós sempre somos e nunca deixamos de ser. Um país periférico, dependente, miserável, excludente, marginalizado, com uma classe política corrupta, uma canalha política saqueando miseráveis. Esse foi o sentido do basta. E o governo Dilma é um governo que eu já apelidei de uma governanta. Ela só faz as atividades da casa porque o seu patrão, o criador, o Lula, manda. E foi provado nos últimos eventos. Então, é drástico dizer, mas nós temos uma vaia que foi simbólica, não para Dilma, mas para toda a classe política, que cansa e repete inúmeras vezes em não representar os anseios da população em todos os níveis. São os vereadores que se corromperam, são os vereadores que não fazem aquilo que deve ser uma fiscalização efetiva sobre o executivo, os deputados e assim sucessivamente. Então nós temos uma corrupção que se generalizou a partir do escândalo do Mensalão, e o governo que deveria combater, o governo Dilma começou a combater a corrupção, teve que voltar atrás. Ele naturalizou a corrupção, transformando a corrupção como se fosse mal feito. Olha só a maquiagem. O marqueteiro diz: não fale corrupção, porque é um nome que pega mal na opinião pública. Fala mal feito. E o mal feito era repetido inúmeras vezes pela presidente. Ela fez tão mal feito a lição que agora nós vamos falar de corrupção todas as horas. É o governo mais corrupto dos últimos 20 anos, que o Collor ficaria no bolso se fosse comparado. Se eles gostam de fazer comparação. E eu diria o seguinte, já falava no intervalo, a Dilma, a continuar esse estado de coisas, vai corroer toda a sua popularidade, porque ela continua vendendo algo que não vai acontecer. O pacto proposto hoje de investir na educação, os royalties do pré-sal, é uma grande mentira, porque não se tirou nenhuma gota de petróleo do pré-sal. Não tem tecnologia para isso. Ao caso da saúde, de importar 6 mil médicos, é outra grande falácia, porque o grande problema da saúde é a tabela do SUS, que não é reajustado desde 1996 e o governo se nega. Os médicos iriam para a área de saúde desde que tivesse uma remuneração digna. E mais, o governo não investe nos setores básicos, saúde e educação. Segurança, já relataram aqui, mas segurança, o principal de tudo é que aquele policial que está na rua é o que ganha menos. Então, até os policiais estão fazendo a manifestação e apoiando, o que é excepcional, com exceção daqueles que são comandados para evitar. E daí a questão
Falando nisso, foi punido aquele policial que mostrou uma placa de insatisfação? Foi advertido verbalmente. Advertido, porque até o comando ganha pouco também. O comando não ganha pouco. Em Santa Catarina, o comando ganha muito. Teve reajustes expressivos, porque foi um acordo com o governo para segurar a tropa. E significativamente, só para concluir, então nós temos assim, saúde, um caos, educação precária, segurança, uma lástima, saneamento, a maior parte das cidades brasileiras não tem saneamento, ou seja, e daí cai a questão da mobilidade urbana. O governo inverteu as prioridades quando começou a dar renúncia fiscal para montadora. Você falou no outro programa isso, Eduardo. Inverteu a prioridade e agora, quando faz uma renúncia rastaquera de PIS/COFINS para as empresas de transporte em 31 de maio, os prefeitos e governadores ficaram silenciados para ver se ninguém aparecia, e surge daí um movimento que já estava organizado, que é o movimento Passe Livre, e coloca água na fervura. Ele só detonou aquilo que todo mundo sabia. É um governo que está em crise e tem uma crise econômica que vai gerando uma crise política e que está gerando uma crise social. O pior dos tempos. Dilma é o Collor de saias. Tiago? Foi citada a questão da polícia. Na manifestação aqui em Itajaí, estava conversando com um dos policiais e ele disse bem para mim, tanto que eu ainda comentei a frase que ele disse para mim: se eu não tivesse fardado, eu estaria aí com vocês. Não foi nenhum. Tal é a falta de estrutura. Eu me lembro que o comandante aqui chegou para mim e disse: pô, conseguimos 13 veículos para o nosso batalhão, coisa e tal. Eu fiquei olhando, digo assim, tu vê, as prioridades são, né? Porque o que se imagina hoje em termos de segurança? É o OCR, são câmeras das principais avenidas, é um monitoramento bem mais avançado. Entrou um carro roubado na cidade, todo mundo já sabe, velho, já tem na frente ali, já tem um grupo, segura o cara, por que tá com esse carro roubado? O que tu quer fazer? Agora, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte: o discurso está cansando. Está indo, e estão me fazendo sinal lá para fazer o apoio. Nós vamos fazer o apoio, Sabrina. Eu tenho aqui um monte de perguntas para a Sabrina, e tenho também um abraço aqui, o pessoal, os ambientalistas agradecendo por tu estar aqui na bancada conosco, Sabrina. De volta com o TVBE Entrevista, confirmando. No sábado estaremos na Festa do Peixe, lá no lado da Vila Operária, aliás, na Vila da Regata, ao lado da Marejada, né? Tanta pressão dentro desse estúdio aqui que eu estou até me atrapalhando, porque são assuntos que machucam. Só que o brasileiro parece que não está querendo mais ser machucado. Não quer mais ver um Maluf subindo na tribuna da Câmara Federal e apontando o dedo e sendo o senhor moralidade. Não quer um José Genuíno representando, e quando se fala num deputado federal, representa a federação. Mas do estado X não, ele representa a federação inteira e pega diárias para ir para a Europa e faz isso e faz aquilo. Você imagina quando nós estamos abaixo da cola do cachorro e os caras representando o Brasil. Eu me lembro que, até, não sei se vocês viram, algumas pessoas fazendo manifesto: não vá no Brasil. O Brasil não tem segurança, não vá na Copa das Confederações, não vá na Copa do Mundo. Os próprios brasileiros postando para amigos do exterior. Então, a coisa está indo de tal maneira que, se não mexer agora, se não fizer realmente alguma coisa, se quiser tampar o sol com peneira, não vai adiantar. Sabrina, em que pé ficou o Parque Natural do Canto do Morcego? Sai ou não sai? As reivindicações, os manifestos realmente estão dando algum efeito? Você está vendo uma luz no fim do túnel? Ou você acha que ainda tem muita guerra? Antes de tu responder, o Gustavo Roden aqui. Gustavo Roden Eschmeyer. Queria parabenizar a presença da Sabrina no programa e dizer que não vamos desistir enquanto o prefeito não fazer cumprir a Lei 94/2006, Parque Natural do Canto do Morcego. É só cumprir a lei. É isso? É o nosso lema agora, né? É só cumprir a lei. É o prefeito que assina.
Na realidade é o seguinte, a gente tem aqui em Itajaí o plano diretor que foi aprovado em 2006, essa lei que o Gustavo se referiu, né, 94/2006. Esse plano diretor ele contou com a consultoria de 3 universidades, contou com a participação popular da sociedade civil organizada, as pessoas foram capacitadas para construir esse plano diretor, né? Não foram aleatoriamente lá, sentaram e foram manipuladas para decidir né, a favor de determinados grupos, como acontece na lei de zoneamento aprovada então no final de 2012, né, no dia 31 de dezembro, quando a gente estava em casa com as nossas famílias, né, comemorando a virada do ano. Na realidade, vocês entraram com uma ação e que fim deu essa ação? A gente entrou com uma DIN, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, e ainda está tramitando, né? A gente está aguardando, a gente entrou agora no mês de maio, no final de maio. As obras estão paradas ou o plano diretor segue? Por exemplo, se chegar alguém na Secretaria de Urbanismo agora e pedir uma licença para construir, já caiu ou não? Não pode. Tem uma decisão da Vara da Fazenda aqui. Está segurando, né? Por causa de uma ação do Ministério Público Estadual. Na realidade, o que a gente pede é só que se cumpra a lei. Existe essa lei, o plano diretor existe, foi aprovado, jamais foi questionado judicialmente, porque contou com a participação das pessoas da cidade, das verdadeiras lideranças, e a prefeitura não toca nesse assunto, age como se essa lei não existisse, assim como os órgãos ambientais. Né? Você nunca vai ver numa licença o plano diretor ali. Eu quero ver se você me responde. Qual é a diferença da Fátima para a FAMAI? Por que a Fátima vem aqui e coloca o dedo nas coisas se nós temos uma fundação no município? Mas aí tu chega e aperta a FAMAI e diz assim, mas vem cá, liberar aquilo ali é um absurdo. Não, quem liberou foi a Fátima. Mas então por que tem um órgão municipal? Sim, surgem algumas dúvidas com relação à competência, quando é municipal e estadual. Por quê? Aqui em Itajaí, a gente também não entende. Em alguns casos específicos, tem licenças que deveriam ser dadas pelo órgão municipal ou estadual e, de repente, para alguma intervenção dentro da obra foi dada pelo outro órgão. Sinceramente eu não sei o que acontece, né? Como que eles decidem, em cada empreendimento acontece de um jeito, para te falar bem a verdade, assim, né, hoje. Mas existem competências delimitadas, né, pela lei, que deveriam ser respeitadas. A questão toda, assim, que a gente acredita na criação do parque, porque se a lei for cumprida, a gente vive num país legalista, nosso prefeito representa os nossos interesses, esse é o interesse da população, que se mantém aquela área intocada. Da Lagoa até a Praia do Morcego, né? Ele tentou passar um pouco a perna ali nas pessoas, não se aquecer, né? Mas todo mundo sabe que o Canto do Morcego é aquela região inteira da Brava Norte, é a mesma coisa. Então, se não pode construir ali, né? Se o nosso plano diretor diz que é uma macrozona de preservação ambiental, que só permite atividades de baixo impacto, a lei apresenta a relação das atividades de baixo impacto, e não existe a possibilidade de nenhum condomínio residencial numa área como essa, por que isso está acontecendo aqui? Está acontecendo desmatamento ou parou? Está acontecendo. Não, eu fui na Praia Brava nos últimos dias, frequento, né, sempre que posso, e continuo vendo tratores, né, funcionando em um dos empreendimentos ali na Brava Norte. Então a gente não sabe, né, onde isso vai parar, como que a gente vai fazer. A questão é que a gente está agindo judicialmente, a nossa ideia agora é usar um dos instrumentos da democracia direta, que é um projeto de lei de iniciativa popular. A gente já está caminhando nesse sentido. Estamos organizando um evento ali na Univale para informar as pessoas, para que participem e saibam o que realmente está acontecendo, conheçam a lei. Como eu te falei, Sandro, a participação popular tem que ser em todas as esferas. Eu trouxe aqui até o evento da OAB, a pedido de um pessoal lá da Comissão do Meio Ambiente. Nós vamos falar sobre isso. Tem que participar. Eu só pergunto ao professor Eduardo aqui, daqui para diante, o que acontece? Daqui para diante, já aconteceram as manifestações, nós vamos, eu pediria, pessoal, que nós participássemos e que fôssemos alguma coisa, Thiago, pode falar. Pois não. As competências que nem da Fátima e a FAMAI. Tu sabe a resposta? É que assim, a legislação estadual, que é onde a Fátima ela entra, e a FAMAI, que é a municipal. Sim. Então, quando há uma obra, alguma coisa nesse sentido, sempre se aplica a lei que mais se restringe, é a que mais se beneficia para aquela situação. Por isso que às vezes a municipal
pode estar beneficiando mais, então contempla é o órgão municipal que vai ser competente para aquela situação. Há outras situações que acaba sendo então a Fátima. Mas então depende que não é assim que funciona, por exemplo, nós temos o Semasa, que cuida toda a parte de água do município, e tem a Casan, que é estadual. Aqui municipalizou o Semasa. A Casan não apita nada. Por que temos a FAMAI e a Fátima segue dando liberação sem conhecimento nenhum? Então esse é um questionamento que a gente faz, e eu já tenho perguntado para vários convidados e ninguém me responde. Na prática, primeiro se constrói. Na prática depois se discute o que primeiro vai constrói, depois você não pode destruir o que está construído, e daí você vai adotar pela ação judicial medidas mitigadoras que não resolvem absolutamente nada porque já desconfigurou o ambiente natural. E não existe, né, essa recuperação integral, assim. Não, isso na verdade o direito ambiental, ele é também um direito ficcional, né? Ele não consegue primeiro valorar, tem determinados bens naturais que você não tem como valorar. A perda de uma espécie que desaparece por extinção, pela poluição, etc. Isso acontece ali, a gente tem várias espécies de plantas em extinção naquele local, né? A região do litoral catarinense, principalmente a área norte, né, da ilha de Santa Catarina Norte, que é a mais densamente povoada e ao mesmo tempo onde tem as praias mais belas, ela está sendo destroçada porque os nossos governantes, novamente, nossos governantes venderam Santa Catarina como um cenário paradisíaco. E aí os grandes empreendimentos trataram Santa Catarina como um cenário potencialmente, um mercado imobiliário potencial, sem contar que esses grandes empreendimentos, me parece que na maior parte das vezes eles lavam dinheiro sujo, e aí é uma questão de se estudar, porque eu acho que a questão fundamental é que há uma indução governamental para esses grandes empreendimentos, trazer grandes eventos, empreendimentos, etc. E isso é fantasioso, porque a maior parte da população não sobrevive nesses locais, e as condições de vida vai se deteriorando, porque a qualidade desses empreendimentos é uma qualidade internacional e os preços são internacionais, e a população recebe salário mínimo que é em reais, e aí complica um pouquinho a vida. Já se fez estudo, inclusive, sobre a indústria do turismo, de um colega da Federal, o Elton Urix, em que ele dizia que a indústria do turismo, que é considerada a indústria sem chaminés, ela tem os pés de barro, porque ao mesmo tempo que ela degrada ambientalmente, ela degrada socialmente, porque os empregos derivados do turismo, se fizer uma pesquisa bem apurada, são empregos sazonais, precários, com salário aviltante. Então, pensar que isso vai trazer uma solução para a empregabilidade de renda é uma outra fantasia dos nossos governantes, que tem, olha bem, nós falamos da viagem do prefeito à França, mas vários prefeitos vão para o exterior e eles têm sonhos cosmopolitas, mas as ações deles são as mais provincianas possíveis, porque eles nunca conseguem fazer e entender o que é a história daquele país, daquela nação, e eles querem transportar modelos, determinados diagnósticos de uma realidade diversa da nossa, querem construir da mesma forma. Olha o que é o escândalo do Balneário Camboriú, aquelas passagens lentas, elevadas, o sujeito vai para Miami, vê aquilo, acha bonito, as floreiras, que na prática produziu o quê? O piscinão do periquito. Quando chove vira um piscinão, porque ele foi represando água, não tem escoamento, e a cidade que tem a maior densidade de prédios e a menor densidade verde, e é considerada a capital de qualidade de vida para alguns. Essa é a comparação, então. Tá, mas o que nós tínhamos lhe perguntado antes, professor, e daqui a pouquinho já vou dar um espaço para o Thiago, já que toda vez que tem eleição do DCE tem uma fiasqueira, né? Eu quero perguntar para o Thiago como é que, se a nossa universidade, se a gurizada que está com a cabecinha fresquinha, coisa e tal, já dá tanta confusão e não demonstra, assim, as histórias que me contam do DCE, eu fico impressionado, porque parece coisa lá do colonialismo, lá dos caras lá dos grotões, quando na verdade são pessoas que deveriam dar exemplo já da época estudantil. Mas a pergunta para o professor é, daqui para frente, professor, já aconteceu as manifestações, já aconteceu, daqui para frente, o que pode se esperar desse Brasil?
Vai ficar só nesse oba-oba? Ou o senhor acha que realmente, por exemplo, essas propostas que a Dilma lançou hoje, mas o senhor me responde após o apoio cultural. De volta com o TVBE Entrevista, uma noite especialíssima. Estamos com convidados aqui tentando entender todos esses manifestos do Brasil e como caminhar daqui para frente. O que será feito? O que podemos, enquanto cidadãos, esperarmos desse novo Brasil, já que todo mundo mostrou que vereador, prefeito, deputado, papapá, velho, vocês estão no caminho errado. Mostraram isso. E daqui para diante? Nós já vamos falar sobre isso. A Maristela diz que a prioridade é, sem dúvida alguma, saúde. O Marcos diz que prioridade, sem dúvida alguma, saúde. O Antônio, prioridade, mobilidade urbana e segurança. Segundo o Antônio, a questão da segurança também está bem complicada. Professor, o que o senhor enxerga daqui para frente? Bom, em primeiro lugar, as manifestações elas não terminaram, elas só começaram. Eu chamei de movimento cívico porque, por enquanto, elas são pacíficas e elas tendem a se acirrar. E o governo continua desqualificando. A imprensa continua repercutindo algo que não é verdadeiro a priori. Aquelas ações violentas são ações violentas das pessoas que foram, obviamente, marginalizadas no processo. E elas, quando têm uma possibilidade, um escape, usam essas grandes manifestações para usar o que todo mundo chama de algo drástico, tenta ordenar a manifestação. A manifestação não se ordena, ela vai ter momentos de passividade, momentos de ação e momentos de tensão e de violência. Assim como a polícia faz. Ela sabe fazer esse jogo. Objetivamente, o que nós temos aí é um problema em curso. O problema é que a economia vai dando o mote da insatisfação. A economia vai mal. Então, se a gente está com dinheiro no bolso, está tranquilo. Agora, se está pelado, cara... O problema é que o brasileiro está endividado, não tem futuro, não tem horizonte e o seu governante é um saqueador barato do seu bolso. A carga tributária. É aquilo que eu falei, uma canalha política roubando miseráveis. Isso é o pior dos governos. E mais, uma canalha política que é hipócrita e mentirosa. Porque ela disse de representar e, na verdade, ela só está criando benesses. Porque se você pensar só em propaganda que os governos gastam, cargos comissionados, indicados, de livre nomeação, se há uma insatisfação popular, é contra isso, é contra a corrupção. O resultado é, obviamente, carência na saúde, uma educação péssima, professores que ganham muito mal, vou repetir, profissionais de saúde que ganham mal e vivem em condições precárias, policiais que são colocados à prova todo dia, e aí não é à toa que eles se transformam em policiais violentos, porque eles têm que descarregar aquele estresse. Saneamento. E enquanto isso, nossos prefeitos, nossos vereadores, silenciados porque têm culpa, nossa presidente acanhada, por isso que ela levou uma vaia. A vaia foi simbólica. E ela não levou uma vaia de um estádio, ela levou uma vaia da nação brasileira. E cadê o nosso presidente do Senado Federal, o corrupto Renan Calheiros? Cadê o José Sarney, que orquestra toda a política de conchavo com o Lula? Isso significa, em outras palavras, que eles estão sendo julgados pela população brasileira e que, essencialmente, isso vai em cascata. Aqui em Santa Catarina, a mesma coisa. A população catarinense diz: não queremos secretarias que são cabides eleitorais, cabides de emprego, cartórios eleitorais, não queremos secretarias de desenvolvimento regional porque elas não servem para nada. O governador mantém por quê? Porque ele teve que fazer um acordo político antes da eleição com quem o colocou no poder. E aí vem uma outra questão, os prefeitos também. Por que o transporte público é tão ruim? Eu falei outra vez, vou repetir. A Praiana está silenciada. Ela não reduziu a tarifa. E oferece o pior serviço. E tem garantia. Aliás, a Praiana deveria ser fechada e o poder público deveria tomar novamente.
Mas não é só ela, todas as outras empresas, porque todas as empresas financiam os políticos na eleição. Então há uma corrupção generalizada, porque quem financia corrompe, e corrompe quem vai nos representar. E quem deveria nos representar não nos representa. Obviamente nós estamos indignados quando diz isso. Qual é a solução? Respondendo objetivamente, esse é um movimento espetacular, um movimento de protagonismo social, de elevação da cidadania, mas principalmente de participação política de todos os setores, não são só estudantes, não é classe média. A população apoiou, há um apoio massivo, e os governantes estão acuados, quando eles deveriam já tomar atitudes, deveriam se antecipar, significa que eles não tinham agenda nenhuma para o governo. Seja os prefeitos municipais, na eleição eu falava, os prefeitos municipais estão prometendo aquilo que não vão cumprir, porque eles vão receber as prefeituras com uma crise fiscal, não deu outra, fizeram a marcha de miseráveis. Os governadores idem, estão endividando os estados, apoiando a reeleição da Dilma e transferindo a dívida, lá sabe para quem? Para a próxima geração. Ou seja, serão os nossos filhos e os netos que pagarão a dívida do que eles fizeram, aliás, do que eles não fizeram hoje, do que eles saquearam hoje. Porque aqui em Santa Catarina aconteceu o seguinte, a Assembleia passiva, 39 deputados aprovaram o RDC, que é o regime diferenciado de contratação, tal como as obras da Copa, pelo tal de Pacto de Santa Catarina, que é uma bela propaganda, que na realidade se transforma numa bela porcaria. Professor. E essencialmente, assim, voltando para a questão dos prefeitos, os prefeitos prometeram mundos e fundos que não iam cumprir porque eles estavam endividados e tiveram que fazer a marcha. Professor, agora, a Dilma, essencialmente, a Dilma vai ter que buscar a informação que o senhor nos trouxe aqui no programa é fantástica. Quer dizer, então, que existem médicos no Brasil. O que não existe são pessoas que vão participar de um sistema onde remunera de maneira irrisória os profissionais, enquanto se investe para 30 bilhões para fazer estádios. É isso. É isso. Hoje não precisa trazer médico de Cuba, não precisa nada. E precisa remunerar bem esses médicos, que eles trabalham na área pública. Assim, eu vou fazer uma leitura bem breve. Assim, há uma inversão de prioridades pelos governantes, porque eles não foram eleitos pelos eleitores, foram eleitos por quem os financiou. Eles não estão representando os interesses dos eleitores, mas daqueles grupos políticos e econômicos que acertaram o que deveria ser o governo. Não é à toa que as grandes obras estão diretamente ligadas às grandes empreiteiras que financiaram a campanha da Dilma. O caso do EIC. Tiago. É o caso do EIC, né? Tiago, mas isso tem que colocar a mão na ferida, tá? Como é que aqui todos são universitários, o professor é do corpo, como é que é o corpo de professores e vocês são alunos, tá? Mas como é que está hoje a classe estudantil em termos de busca do poder? Como é que está? Como é que você analisa, você que é do DA de Direito ali, como é que você está vendo? O professor, ele falou bem a questão da corrupção externa, mas eu vejo que já começa nas nossas bases estudantis. Essa palhaçada já vem desde a base estudantil, porque ali já se tem a corrupção. Nossos futuros, vamos dizer, prefeitos, vereadores, governador, já ali no seio, vamos dizer, onde tudo se inicia, onde se aprende, já começa ali. É só tu ver pela nossa UCE, União Catarinense de Estudantes, onde já está mais de 20 anos a mesmo grupo político na nossa entidade. O JS ligado ao PCdoB, que foi uma palhaçada. É uma palhaçada. A UNE recebeu recursos no governo Lula e até hoje não prestou conta. Aliás, diga-se passagem, é um péssimo exemplo de transparência. Ou seja, na base, nós começamos com Por isso que estão tirando bandeira e até da briga, porque partido nenhum representa o movimento. O movimento, na verdade, são de cidadãos, são de pessoas que querem um Brasil melhor. Exatamente. Perderam a legitimidade. Perderam a legitimidade, mas mais do que isso, a representatividade. Se você pegar aquele grupo que foi com a bandeira, foi uma reação do PT ao susto que levou quando viu que não tinham lideranças, não tinham um partido político e queria
tomar aquele momento para si. E é claro que o que aconteceu que foi uma declaração desastrada do Rui Falcão, dizendo que ia fazer uma onda vermelha. Ele lembrou aquela vez do Collor, que disse que era para todo mundo colocar a camisa com as cores da bandeira do Brasil, num escândalo de corrupção de baixa intensidade comparado aos de hoje. E o que a população brasileira fez numa reação de insatisfação, colocar uma roupa preta em luto. E é a mesma coisa que está acontecendo com o caso do partido político. Mas partido político está dirigido, são aqueles partidos que foram cooptados. Então, assim, as bandeiras vermelhas não tem nenhum problema. Eu não nego que tenha que ter representação política, mas a representação política no Brasil ela é muito débil. Aí começa já na universidade. Na universidade não tem democracia direta. Na universidade as representações estudantis são débeis. E isso traduz num cidadão que vai sendo formado de maneira bastante ruim. Errado. Os exemplos, eu só chego ao poder se eu botar minha mão na sujeira. A LGB de 1996, ela diz que a gestão nas universidades é democrática para que todos os setores participem. Aí eu pergunto, nas universidades brasileiras, principalmente nas universidades federais, as instituições federais, todas elegem seu reitor. O problema é que nas universidades confessionais e nas universidades comunitárias, nenhuma elege, raríssimas exceções. Sabrina, faz o teu merchan aí do evento e já coloco aqui, ó, Cris Pinheiro, vamos fazer uma cobertura, já que a OAB está entrando nessa questão ambiental de Itajaí. Olha, para a OAB sair de trás da sua atribuição, que é defender os direitos dos cidadãos, coisa e tal, e ir para a questão ambiental, é que realmente a situação está complicada. Faz o teu merchan aí, que evento é, que hora é, como é que o pessoal participa? Então, Sandro, eu recebi aqui um comunicado da Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? E então vai rolar uma audiência pública discutindo o meio ambiente, identificação dos problemas ambientais de Itajaí. Então é super importante, né, para quem tem interesse em participar das decisões da cidade, porque ela vai mapear os problemas ambientais e realizar encaminhamentos junto aos órgãos competentes, né? Ela acontece no auditório da OAB, na Rua Jorge Matos, quinta-feira a partir das 19 horas, e também na quarta-feira na OAB de Balneário Camboriú tem um encontro das lideranças socioambientais, um evento organizado ali pelo grupo do professor Ricardo, se eu não me engano. O Sustentabilidade. E o AOPP, o Observatório de Políticas Públicas. Isso, e também um evento bem importante, bem interessante. E eu só queria, para finalizar, dizer que está aberto, está dado o recado, aberto para a comunidade, para as associações, instituições. Qualquer cidadão pode participar, tem interesse, quer contribuir, participa. E é isso que o movimento Não Deixa Encanto do Morcego Acabar aproveita para expor aqui. A gente acredita na manifestação, acredita no protesto, em qualquer forma de expressão, só que a gente tem que participar. A gente não pode se ausentar, porque é aí que eles se aproveitam. Maravilha. Nós retornamos com as considerações finais. Eu fico muito feliz em ter pessoas de tanta intelectualidade, de tanta cidadania. À noite de hoje escolhemos a dedo os nossos convidados para realmente trazer à luz, trazer aqui a discussão por que o pessoal deixou seu conforto de casa para ir para a rua. No meu ponto de vista é muito grave, tem que mexer mesmo, e nós precisamos de um Brasil melhor, um Brasil, como diz o professor, sem maquiagem, o Brasil como ele realmente é. As considerações finais logo após o apoio cultural. De volta com o TVBE Entrevista. Passou, gente, parece que passou 15 minutos e na verdade passou 1h30 de debate. Sabrina Schneider, 1 minuto para tuas considerações finais. Agradeço a tua presença. Sempre que fizermos algum tipo de debate aqui que envolver meio ambiente, quero te convidar, porque acho assim, gente, nós temos que começar a participar. A juventude, né, professor? Nós, a juventude, né? nem tanto. Sabrina, obrigado pela tua presença. Sandro, eu agradeço em nome do
movimento, as portas sempre abertas, né? Não é a primeira vez que a gente vem falar dessa situação aqui no teu programa. Agradeço o pessoal que está lá na nossa página, já somos mais de 3 mil encantados pelo morcego, né? E só peço pra galera, assim, continua levantando a bandeira mesmo, na paz. O nosso movimento sempre foi muito pacífico, a gente só quer que cumpra a lei, é só cumprir a lei, é só isso que a gente quer, por isso que a gente luta, e mais do que uma luta pelos remanescentes verdes da cidade, é uma luta pela participação popular, pela democracia, não é só pelo meio ambiente. Sabrina Schneider, vice-presidente da Unibrava, tá mandando um alô pra galera aí, bastante gente assistindo, né? Legal. Tiago de Paula, presidente do DA. O que é DA? Diretório Acadêmico de Direito, ele que também vem, eu acho que é a segunda ou terceira vez, e a gente gosta muito de ver essa juventude que está entrando aí, se Deus quiser, teremos uma Itajaí melhor, uma Santa Catarina melhor, um Brasil melhor, com certeza. Obrigado pela presença, Tiago. Gostaria de agradecer o espaço cedido aqui para o diretório e fechar com um seguinte questão: convidar cada estudante, a comunidade, para amanhã às 16 horas, em frente à universidade, nós estaremos fazendo o segundo protesto, uma continuação daquele primeiro que foi na quinta-feira passada, e nós iremos estar caminhando até a Câmara de Vereadores de Itajaí. Mais um protesto. Convido você, estudante, e a comunidade para estar participando. E não tem cabeça. Não tem cabeça. São várias pessoas, são várias entidades. Eu me lembro que a promotora, teve aqui a promotora Cristina Balseiro da Mota. Não, nós promotores também estamos participando. Aí vai ela, vai. Então, gente, eu nunca tinha visto isso. Eu estou com 42 anos e eu nunca tinha visto. Quando todas as entidades, quando não tem pai da criança, quando. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que o Brasil amadureceu em uma semana, professor, o que muitos países em 300, em 400 anos não conseguem. Em uma semana, todo mundo se uniu e disse: olha, nós precisamos de um futuro melhor para os nossos filhos. 1 minuto para suas considerações finais, professor. Bom, obrigado, foi um prazer dialogar com a Sabrina, Tiago, Sandro. É sempre bom ter um espaço, né? Um espaço que sempre está aberto. E realmente é um movimento espetacular, como diz, ele amadureceu na semana o que parecia impossível em séculos, com a grata participação da nossa classe política que contribuiu e com os nossos governantes que contribuíram com isso. Óbvio, não participando. Participando efetivamente e mostrando aquilo que eles realmente são: corruptos, hipócritas e mentirosos, e não representam mais. Obviamente isso é só um primeiro enredo da história fatídica, que é a trágica da sociedade brasileira, mas é relembrar o lado positivo. Nós já falamos tanto de corrupção que isso contamina, deixa o brasileiro doente, mas ele foi às ruas. Essencialmente dizer que é um movimento espetacular, dizer para as pessoas que participem efetivamente das manifestações. Eu estou vendo algo que eu não via há 20 anos, e realmente ver as pessoas na chuva, concentrando de todas as idades, todas as classes, independente das interpretações. Fazendo vaquinha para ter um caminhão de... Aí eu tenho que mandar um abraço pro Rubens Angioletti, para minha amiga. Não tem pai da criança, não tem nada, mas tem algumas pessoas que a gente observa assim, fazendo vaquinha para botar um carro de som para o hino nacional. Não é para discurso, não é para tocar o hino nacional e despertar a brasilidade das pessoas. Isso é um movimento cívico, mas um movimento que recupera a soberania popular. E a população está recuperando a soberania popular, retomando o que é dela e exigindo cidadania, em última instância, direitos que estão escritos na Constituição. Sim. E que eles insistem em não cumprir. Objetivamente, nós estamos passando e redigindo algumas linhas dessa história, que é uma história tortuosa da conquista da cidadania do Brasil. E isso é arrepiante, isso é emocionante, e ver aqueles jovens que eram taxados de alienados passivos voltando às ruas e mostrando que é na rua que se conquista direito e que é na vida que se conquista um futuro melhor. Gente, eu quero fazer um encontro rapidamente. Nos próximos dias eu quero fazer novamente essa mesa aqui. Vai acontecer algumas coisas nos próximos dias, vão ter algumas evoluções. Se Deus quiser, vai ter uma conscientização e precisamos sim
nas urnas. Em 2014 vamos ver o que será feito, principalmente pela nossa região. Hoje não ter um deputado federal, não ter um deputado estadual da nossa região aqui que corra por nós, que faça aquelas o mínimo possível, que é Itajaí ser respeitada. Cidades da região, aqui o que a gente vê é o seguinte: 70% da nossa votação para pessoas que tem identificação, né? Não, de repente, esse parque ambiental que você quer, do Canto do Morcego, já estaria pronto se nós tivéssemos 2 deputados estaduais, se nós tivéssemos um deputado federal. Não temos. Gente, amanhã vamos ter um debate sobre aposentados, sobre as aposentadorias que vão diminuindo, e aquelas pessoas que contribuíram com o crescimento do país, com o que é hoje o Brasil, não sendo reconhecidas e passando privações. Amanhã, aqui no seu TVB Entrevista, a partir das 10 horas da noite. Fique agora com o DOC SC e depois comece o seu dia de maneira brilhante aqui com o programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos.